Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado novamente pelo seu prestígio, é sempre muito bom estar com vocês. Queremos aqui discutir assuntos que levem aí para dentro da sua casa, aí para você síndico, condômino, algo que faça você refletir. E você, como sempre, tem participado conosco, muito nos alegra. Os assuntos que trazemos aqui são assuntos que vocês mesmos ficam lá requerendo de nós, através do Facebook, vai aparecer na sua telinha. Muito obrigado pela sua participação, tem aumentado cada vez mais, continue participando. Pode também participar através do site do Sicom, o Sicom também tem contribuído muito conosco, através do seu presidente, de toda a estrutura que eles têm lá, nos atendido muito bem e dado suporte aqui nas questões legais, questões que também levam para vocês, tirando dúvidas, todo o suporte que um sindicato deve fazer e o Sicom faz de forma exemplar. Eu queria agradecer a presença do Rubens, novamente nosso comentarista, que está aqui sempre conosco no nosso programa. Muito obrigado por ter vindo, Rubens. Obrigado, Querela, nosso convidado, a você que é o nosso telespectador, sempre procuramos destinar o melhor da gente. Estamos também hoje com a presença do Antônio Carlos, é arquiteto, ele é da Pontual, espaço arquitetônico, de arquitetura. Sempre é muito bom ter você aqui. Nós vamos tratar de alguns assuntos hoje que é interessante, porque nós temos uma mudança no nosso comportamento diário, né? Antônio Carlos, obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou aqui para podendo contribuir com alguma coisinha. Muito obrigado mesmo. O que nós temos visto hoje nesse avanço, modernização, podemos dizer assim, a grande maioria da população tem procurado hoje viver em condomínio. Tem saído um pouquinho do ambiente das residências, mesmo porque na nossa cidade, em Santos, poucas casas nós temos, né? Tem se tornado cada vez mais. E é constante viver em condomínio. E essa procura também, pela segurança, e os prédios novos já têm se preocupado com algumas coisas que são as áreas de lazer, áreas comuns, que a gente usa lá todo mundo para poder ter esses momentos de lazer, e algo que diz respeito internamente, com as varandas aumentando seu tamanho, tornando aquele espaço um espaço também de entretenimento na família, para poder fazer um churrasco, um jantar. Está ligado diretamente a uma questão arquitetônica que melhora a nossa vida, melhora aquilo que a gente quer ter dentro da nossa casa. Rubens, mas não é uma realidade da maioria, é uma realidade ainda da minoria. Como é que você vê esse aspecto? Depois eu vou jogar essa bomba enorme aqui para o arquiteto, porque é o arquiteto que dá o jeito para as coisas ficarem melhor. Ele, além disso, ele decora, ele muda o ambiente. Rapaz, às vezes é uma dificuldade para eu saber onde que tem mais luz dentro da minha casa. Eu vou lá, ponho uma cortina, acabo com ela, minha mulher me mata. Diga lá. Essa tendência atual, e acredito eu, vai perdurar ainda por muito tempo, ela tem origem na forma como nós nos relacionamos dentro das nossas propriedades. Se você for levar em consideração projetos arquitetônicos de prédios, década de 60 para 80, de 80 para 2000, você vai perceber uma grande mudança contextual. Por exemplo, as décadas de 60 e 70, era muito difícil você ter obrigação, inclusive não era obrigado, a ter vaga suficiente na garagem. Perfeito. Por quê? Porque o bem veículo, carro, não era uma coisa para todos, era para alguns. Então o construtor já nem fazia, porque ele sabia que aquilo ali seria um espaço morto, em tese. A concepção era outra. Nessa mesma época, 60, 70, e a gente pode dizer até o ano 2000, a concepção era, bom, eu tenho que ter uma habitação para aquele funcionário lá que é o zelador, para que eu possa, que ele tenha menos deslocamento, que ele esteja apto a me atender no momento que eu precisar dele, ele já está ali, então já resolve. Certo. Já hoje, se você verificar os projetos nessa mesma linha, isso já está sendo eliminado. Por outro lado, só falando de duas coisas, hein, que era as garagens. Hoje é obrigatório ter, no mínimo, uma vaga.
São concepções completamente diferentes. Tório Carlos, é um desafio para o arquiteto hoje isso? Eu acho que é um desafio para a nossa sociedade, né? Porque nós temos que nos preocupar com a concentração urbana, porque todo mundo quer estar onde está o movimento, onde tem a disponibilidade de emprego. Isso é que provoca essa grande concentração nas grandes áreas urbanas. E por conta disso, obviamente, a procura para novos empreendimentos tem feito com que os espaços vazios tenham se valorizado muito. Então, para poder justificar o investimento, há necessidade de se construir grandes torres, onde você vai diluir o custo em um número muito maior de Deixa eu te fazer uma questão. Você acha que também essa questão de infraestrutura, não é? Porque eu acho que esse é um grande ponto também de você se utilizar da infraestrutura, que é a questão da água, questão do esgoto, questão de tudo aquilo que envolve, né, energia, né? A gente tem, agora, visto que os novos prédios até individualizando até o consumo de água também, para isso se tornar uma coisa muito melhor para que nós possamos conviver de uma forma mais harmônica. E a cabeça hoje do arquiteto está voltada para esse novo consumidor. Você acha que o produto de venda hoje, numa linha arquitetônica, o cara compra se tem mais lazer? Sim, eu não vejo a menor dúvida disso. Até porque eu acho que o comportamento social da família hoje é bem diferente. Antes havia um padrão quase que convencional de que o homem era o único que saía para trabalhar, ficava a esposa com as crianças, etc. O lazer era conquistado apenas nos finais de semana, onde a gente ia para os clubes. Esse clube sim oferecia toda essa infraestrutura que hoje o empreendimento oferece. Tanto que alguns deles até têm o próprio nome, né? Residencial Clube, etc. Exato, Então, absolutamente é verdadeiro. A procura das famílias modernas é para esse tipo de empreendimento. Agora, vamos cair aqui para um lado meio filosófico aqui, que é uma questão importante, porque é o nosso conviver, né? Eu gosto muito de conversar com o arquiteto, porque o arquiteto tem uma visão diferente da gente aqui, que é advogado, jurista, que está vendo o direito, e ele tem uma visão muito mais ampla, né, desse contexto de vivência social. E outra, nós somos um dinamismo de evolução e nós estamos aí cada vez tentando melhorar. Nem sempre conseguimos. Às vezes damos 3 para trás e 1 passo para frente, 3 para trás. Mas, verdade. Rubens, essa ideia que não atinge a todos, e a gente percebe que é uma necessidade, porque nós vivemos num momento, não só no país, momento da vida cotidiana, de muita opressão, é muito trabalho, vamos buscar. E o lazer tem voltado para nós como, eu costumo dizer que o descanso faz parte do trabalho, não é? Tem que ter esse momento para poder produzir mais. Mas não é uma realidade, porque os prédios mais antigos não oferecem esse tipo não proporciona isso. Como é que nós vamos mudar isso? Você tem essa questão até filosófica, como bem colocado, porque, na verdade, quando eu não tenho aquilo que eu preciso e necessito dentro do ambiente residencial, por exemplo, a gente vai fazer o quê? As adaptações, tentar fazê-las, pelo menos, né? E nem sempre a reforma, nem sempre é a melhor das soluções. Às vezes é melhor colocar no chão e fazer um novo. Ou mudar, né? Ou mudar. Mas, como isso é impossível, viável, não é viável economicamente, se você colocar na ponta do lápis, vamos demolir lá o prédio de 3 andares, colocar um prédio de 40, onde é que eu coloco aquelas famílias para começar? Será que todo mundo vai aceitar sair dali e comprar um apartamento naquele prédio diferente? Tem outras questões envolvidas nisso. A própria situação de convivência no entorno. Quer dizer, a gente está com um problema de adaptação e de recolocação, porque as pessoas têm as necessidades atuais com um prédio antigo. Então, são necessidades novas para habitações antigas. E é quase insolúvel, só arquiteto para resolver, viu? Advogado só atrapalha. Não, nós vamos resolver as dificuldades que eles vão ter com as relações de condomínio, né, para ver se tem previsão legal ou se nós vamos ter que mudar a convenção para isso. Sim. Você tem tido procura nesse sentido para mudar essas áreas, né? É algo que
nem sempre é viável, né? Qual que é a maior dificuldade que a gente vê em transformar esses prédios mais antigos em algo que dê suporte ali para o pessoal? Então, quando se trata de condomínio propriamente dito, fica difícil porque você precisa ter minimamente um consenso de que todos querem. Perfeito. Então, eu acho que isso que seria a maior dificuldade que nós teríamos para enfrentar, para resolver a solução. Fisicamente e talvez até em questões espaciais, a gente poderia estar transformando, por exemplo, como hoje não existe mais uma cultura de zeladoria e etc., esses espaços são importantes. Alguns condomínios até já utilizam desses espaços, alugando esses espaços como apartamento em benefício né, dessa receita vir ajudar as despesas e poderiam ser absolutamente facilmente transformados em ou uma área de lazer, uma academia de ginástica, um espaço para reuniões do condomínio, que inclusive em alguns prédios isso nem existe. As reuniões às vezes acontecem até na garagem, nos estacionamentos. Então, não tem, né? Em alguns casos não tem. Esses grandes empreendimentos aí, 1.400, 1.500 unidades, nem no condomínio, nem na garagem do condomínio consegue reunir se todos forem. Tem que alugar, às vezes, obter um espaço num clube ou num outro local para poder isso acontecer. O Antônio Carlos tocou num ponto importante que que acaba norteando esse assunto, que é a questão da terceirização, porque a figura do zelador acaba sendo não tão utilizada e eu acho que a ideia futura é utilizar cada vez menos da figura do zelador por conta do trabalho terceirizado, não é isso? Verdade. E aí nós vamos ter que também tratar desse assunto, porque existe lá, na maioria dos prédios, um apartamento, não é, que é destinado a isso. E aí nós vamos poder mudar a destinação. E não é muito fácil que a gente mude essa destinação, porque eu tenho que ter uma questão legal disso. Veja só, Querela, você tem o seu imóvel lá, seu apartamento e residencial. Eu quero mudar a destinação do prédio. Normalmente a convenção vem lá, é vedada, mudando, exatamente. não é verdade? Ela dá-se da premissa está proibido mexer naquilo. Proibido, é intocável. Isso. Ou como diria um ministro lá antigo, imexível. Imexível. Né? Ele tentou fazer essa palavra entrar no dicionário, mas ela não entrou, não. É que o pessoal mais novinho não sabe quem é, né? Mas tudo bem. Ninguém ainda vem. De qualquer maneira, toda a proibição absoluta e toda a permissão absoluta, ela gera um conflito enorme. E a gente tem que interpretar e melhorar. Veja, se a gente for pela letra da lei, essa regra que fala que é absolutamente impossível, vedado mudar a área privativa, que é o apartamento, que é a loja, ou que é o seu conjunto comercial, ela também leva em consideração um outro fator, que é para não permitir a desorganização daquilo que foi pensado até mesmo na parte arquitetônica. Perfeito. Porque isso gera custo, gera, às vezes, até prejuízo. Poxa, eu pensei que aqui ia ser de uma tal forma, hoje está completamente diferente. Então, a gente, quando vai mexer e interferir nessas questões, tem que chamar a Assembleia, tem que cumprir um ritual que muitas vezes não é cumprido. Eu preciso da unanimidade para mudar, alterar a destinação daquilo. Só que aí tem um camarada que não vai na Assembleia, ou tem outro que não vai com a minha cara, vai contra a minha pretensão. E olha, o que é interessante nisso, que é a complexidade que a gente tem, porque nesses ambientes, os perfis que a gente vê são variados, né? Nós vamos falar disso, nós vamos ter que dar uma paradinha aqui, já está no nosso break. Depois do intervalo nós vamos voltar e vamos tratar desse assunto, que muito interessa para você. Olha a mudança de destinação, tornar aquilo uma área de lazer. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.
A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer, agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsas salva-vidas. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Queria lembrar que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, sábado 11h30 da manhã e reprisa às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde. No intervalo nós estávamos falando de mudança, de lazer, de essas novas edificações e, na verdade, o que a gente tem notado é que os empreendimentos nascem de acordo com aquela necessidade e essa necessidade ela acaba passando por ciclos, não é? Nós estávamos conversando no intervalo e esses ciclos têm a ver primeiro com a primeira moradia, que é aquele casal que acabou de casar, que pretende ter filhos, vai pensar nisso mesmo, vai querer ter uma área de lazer melhor, tal. E aqueles outros que estão passando por uma outra fase da vida que estão tendo que viver só da sua aposentadoria e talvez alguma coisa. O que é essa realidade? Será que esses empreendedores aqui da nossa cidade, principalmente, apostaram tanto num pré-sal? É uma realidade? Para você aí que está nos assistindo, nós temos aqui uma grande opção de emprego para poder gerar esse tipo de lazer, de mudança, isso, né? O que você acha, Rubens? A gente não vai aqui dizer porque a grande parte das pessoas já sentiu, né? Se visava
vai ter a Petrobras, vamos ser que nem o município lá de Macaé. Isso não se concretizou. E nem vai. E nem vai. Na verdade, acontece o quê? O pensamento lá do projetista, melhor dizendo, do arquiteto que concebeu aquilo, ele visava justamente esses ciclos. Bom, eu vou ter aqui quem? O trabalhador, eventualmente um casal máximo dentro da unidade, e esses empreendimentos foram sendo feitos e realizados com maior ou menor qualidade, mas estão aí completamente. E isso é um problema. Para quem? Para a cidade, porque eventualmente aquele construtor que não vendeu tudo está em débito também com o IPTU, enfim, mas é uma outra situação. Mas na parte urbana também é ruim. Por quê? Quando eu não tenho o atendimento daquelas necessidades que se projetaram, eu tenho menor condição de fazer uma manutenção melhor dentro desse empreendimento. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu pretendia vender 100 apartamentos, vendi 40. 60 estão na mão do construtor. Eu tenho que fazer a manutenção arquitetônica, manutenção disso, manutenção daquilo. Só que o condomínio acaba se inviabilizando por isso. Então, isso é uma grande realidade. É uma grande realidade. Como é que o arquiteto vê isso? Porque esse ciclo ele está aí, está comprovado, não é? O número de idosos da nossa cidade também. Então, como é que você vê isso? Como é que a arquitetura, num contexto geral, vê isso? Também é uma questão filosófica, obviamente, não é? Nós temos que lidar com isso, porque é pensando na gente mesmo, pensando em você. Como é que vê? Essa é uma questão bastante difícil. Agora, você me pegou aqui numa situação, eu não vejo uma resposta pronta para isso, mas o que eu imagino é que vai absolutamente se concretizar a tendência natural e cultural da nossa cidade. Obviamente que esses empreendimentos que estão vindo aí, esses empreendimentos vão ficar ao longo de algum tempo, talvez defasados, né, com uma demanda defasada. É possível que, uma vez concretizada a história do pré-sal, e se for verdadeira o seu retorno dentro de 10 anos, parece que é quando começaria a aparecer os efeitos efetivos, isso poderia mais tarde vir a recuperar e a gente ter essa ocupação de novo completada. Mas eu vejo uma situação bastante complicada nesse momento, porque quem está com o seu imóvel, por exemplo, está morando, apesar de todas as dificuldades que ele possa estar enfrentando, eu acho que ele tem um receio muito grande de enfrentar novos financiamentos. A crise está estabelecida e é uma insegurança generalizada. E precisamos sair dela de alguma forma. Precisamos sair, né? Então a gente procura buscar algumas saídas, inclusive de ordem de trabalho, vamos encurtar, vamos diminuir, vamos reduzir. Isso parece que está sendo a ordem do dia, até que o cenário se modifique, é isso. Então eu acho que vai haver uma redução ainda, ou pelo menos vai se constatar e vai se confirmar essa redução de demanda que o Rubens comentou, e é verdadeira. Agora, olha que coisa interessante nisso. O nosso ambiente residencial, a tendência maior é que o nosso ambiente de residência passa a ser também o nosso ambiente de trabalho. Isso é uma tendência, e é uma tendência que nós não podemos fechar os olhos. Chamado, eu nem vou tratar aqui como o teletrabalho, que são divididos em algumas modalidades, que é o home office, que é o trabalhar lá dentro da sua casa, ou o anywhere office, que é trabalhar em qualquer lugar, não é? Aí tem alguns pontos que a gente, e eu queria falar isso com o Antônio Carlos, que é um arquiteto, vai se aprimorando e modernizando algumas questões, e você está se utilizando disso já. Você mudou o seu endereço, não é isso? Isso. E você tem se utilizado do seu próprio espaço, da sua residência, que também é um espaço de lazer seu, que passou a ser também seu espaço de trabalho. É isso aí? Exatamente. Como é que você tem lidado com isso? Não vou nem entrar numa questão mais profunda o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem se utilizado dessa nova ideia e ferramenta das relações laborais, que é passar ainda um tempo, 2 dias por semana, 3 até dias por semana, mas por enquanto 2 vezes por semana, o funcionário não está presente no local de trabalho, cumprindo as suas funções em casa. Melhora. Eu sou um grande defensor disso. Defendo até uma tese nesse sentido,
de algumas mudanças nas questões laborais voltadas para o teletrabalhador. Mas me explica como é que nasceu isso e como é que você tem se utilizado disso e como que a gente pode depois, Rubens, já vai se preparando, porque o tempo é rápido, para a gente equacionar. Vai virar a residência pode ser um local de sede de trabalho? Qual que é o conflito para o meu endereço de pessoa jurídica? Me diga. Então, a necessidade surge, evidentemente, de uma busca de qualidade de vida. Embora Santos não ofereça tantos obstáculos de deslocamento, o meu escritório anteriormente ficava no centro da cidade, eu gastava em torno de 20, 30 minutos para ir e tanto para voltar, mas é a troca desse tempo, de você estar num automóvel, sujeito a multas, sujeito porque você recebe ligações telefônicas o tempo todo, você não consegue dar sequência no teu trabalho, porque você tem que interromper esse período. Então, é converter esse tempo em trabalho. E, principalmente, de fazer com que esse tempo se reverta a teu favor também, em questão de qualidades pessoais. De você criar essa possibilidade de estar um convívio melhor, um ambiente melhor, e vou te dizer mais diretamente também, reduzindo custos, que isso é importante. Perfeitamente. Isso é importantíssimo. Você tem que estar reduzindo custos. Então você tem qualidade de vida, antes você era obrigado a se alimentar fora de casa, etc, etc. Hoje você tem uma qualidade melhor, tem a convivência com a família, que é importantíssimo. E eu acho que isso faz com que a gente se torne mais produtivo, mais a gente consegue dar mais atenção aos nossos clientes e cria uma liberdade maior de criação para nós, que é fundamental. Fundamental. E olha, não há outra forma de se proporcionar isso só através da tecnologia. Por isso que a gente cada vez mais fala aqui na tecnologia. Tecnologia, você entenda como internet mesmo. Algo que esse meio nos proporciona. Rubens, como é que fica então essa relação? Vou poder usar como sede da minha empresa o meu endereço residencial? Olha, o crivo sempre tem que ser o bom senso. Nem todas as atividades humanas são compatíveis com a residência. Eu concordo em grau, gênero e número aí que falou Antônio Carlos, no sentido da satisfação, porque já também aconteceu esse processo comigo, né, de ter o meu trabalho junto com a minha residência, mas era uma casa, né, então é diferente, a regra do condomínio é outra. Né? Agora, a satisfação que isso nos proporciona, o menos estresse que você pegar o trânsito, isso aí é imbatível, realmente é uma realidade. Mas a gente tem sempre que se basear no quê? O que a convenção me permite, a atividade que eu pretendo desenvolver e ouvir aquelas pessoas que são meus vizinhos. Perfeito. Quer dizer, porque senão eu não posso ter mais direito que o outro. Não Olha, é? gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu vou me comprometer com você, trazer um programa para cá só para falar desse assunto, para a gente poder começar a pensar no futuro. Né? E o futuro bateu a sua porta já. É assim mesmo que vai acontecer. Antônio Carlos, obrigado pela sua presença da Pontual, Espaço Arquitetônico, suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço mais essa oportunidade, me coloco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, informando que a qualidade do meu atendimento, eu acho que vai melhorar daqui para frente. Que bom. Essa é a minha expectativa. Pelo menos vai estar muito mais bem-humorado, porque não vai pegar mais trânsito. Com certeza. Rubens, vamos tratar, as suas considerações, nós vamos tratar de um programa que vai dizer só sobre a Assembleia Virtual. É o nosso caminho, hein? Com certeza. Tem, inclusive, uma pessoa que está desenvolvendo um projeto desse. Mas um prazer ver o Querela, Antônio Carlos, estar aqui mais uma vez e obrigado você que é nosso telespectador. Até a próxima. Bom, para você um recado. Eu costumo dizer que a melhor rede social que existe é vários amigos em volta de uma mesa. Mas, através da própria tecnologia e dessas relações virtuais, nos proporcionam mais tempo para estar com os nossos amigos. Temos que caminhar juntos com isso. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom e Extintec.